Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3Eng Podcast. Estou eu aqui, Rodrigo, com o meu amigo Guilherme mais uma vez. Tudo Tudo bom, bem, Guilherme? gente? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo? E temos uma convidada Uma hoje. convidada internacional quase, né? Porque Sim, ela está gravando lá do país de Quênia, né? No continente africano. Aqui são 6 horas da tarde agora, né? E isso. aí são que horas, Isabela? Conta pra Meia-noite, né? gente. Meia-noite 13, é. Então ela Sim. tá fazendo um baita esforço aí para gravar com a gente, para trazer toda essa experiência que ela tem. Aliás, deixa eu até contextualizar, né? Ela é formada em biologia aqui na UFSC, também fez mestrado e doutorado ali na área de engenharia, então a gente quer entender bastante como é que foi essa transição, como que a engenharia é, atua ali, né, na vida dela até Uhum. hoje, e também sobre essa experiência aí de morar fora, né? Atualmente ela está morando lá no país de Quênia. Então, antes da gente dar a palavra ali para Isabela, só aqueles avisos iniciais, né, Guilherme? Me ajuda a Sim. lembrar aí, Curtir para o esse pessoal. vídeo, compartilhar com seus amigos, deixa o seu Isso, comentário e faça isso porque ela está conversando com a gente de madrugada, então pense nela, valorize o trabalho que ela está vindo. E se gostou do conteúdo, né, não se esqueça de acompanhar nossos vídeos aqui no canal. Temos vários assuntos. Eu sei que ultimamente a gente tá mais na engenharia ambiental ligada com outras áreas, né? A gente tá numa sessão tipo troca de área, ou vão para engenharia ambiental, ou sai da engenharia ambiental, mas a gente vai tentar trazer outras engenharias, claro, como a gente fez desde o início. E não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram. A nossa página no Instagram tem curiosidades e ultimamente a gente tá botando bastante reels. Esses reels são pequenos partes dos nossos podcasts. Então, eu não tenho tempo para ouvir o podcast inteiro. Vão no Rios que acompanha o nosso Instagram, que lá tem uma parte do podcast. E se te interessar, veja a conversa toda aqui com a gente. Então, quero é, desejar um bem-vindo para Isabela, mas primeiro o Rodrigo quer falar alguma coisa. não, também já aproveito para dizer para seguir a Isabela lá no Instagram, que É ela é isso. bem ativa no Instagram. Até essa semana aí ela tava botando lá um passeio que ela fez de balão lá no Safari, bem bonito. Então, ela até vai falar um pouco mais sobre isso depois, quando a gente falar sobre essa diferença de países. Mas então é isso, Isabela. Acho que tu pode começar falando um pouco sobre ti e também sobre a graduação em biologia, né? Uhum. Então, olá, boa noite, aqui do Quênia. Eu sou Isabela e eu trabalho basicamente com saneamento. Então, vários projetos relacionados a saneamento, incluindo principalmente a questão dos resíduos sólidos urbanos. Então, eu fiz biologia, na verdade, primeiro, né, minha primeira graduação, pensando em ser geneticista. Meu sonho é ser geneticista. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já fui procurar um estágio, né, para fazer isso, e eu odiei, era muito chato, era tudo protocolo, e pipeta, e laboratório, e tudo dava câncer, e touca, e luva, e aquele ambiente, eu falei, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, não vai dar certo. E aí eu já estava no segundo ano, né, faculdade de biologia, porque são coisas, é muito legal de estudar biologia, né, você estuda de tudo um pouco. Uhum. E eu falei, não vou desistir do curso, vou ficar no curso, vou acabar e depois eu vejo o que eu faço. E eu fiz isso, e aí eu fui indo para as áreas de meio ambiente, né? Uhum. Trabalhei na prefeitura, na Secretaria do Meio Ambiente, aí numa ONG, e fui indo. E aí no meio ambiente eu me encontrei, assim, porque eu gostava muito dessa parte de gestão ambiental. Então, quando eu terminei a faculdade de biologia, eu falei, agora eu quero mudar e quero estudar um pouco do que eu não tive na biologia, Uhum. que era essas questões mais assim relacionadas mesmo, né? A questão da água, esgoto, resíduos. E por isso que eu comecei a ver os cursos de engenharia ambiental. E aí, nisso, eu estava com preguiça de fazer outra graduação. Eu falei, eu vou logo fazer um mestrado, né? Que daí eu já vejo se é isso mesmo, se eu gosto ou não. E aí foi nisso que eu entrei no mestrado da engenharia ambiental da UFSC. E foi bem sofrido no começo, porque eu tive que fazer todas as disciplinas de cálculo e derivada integral, Precisou que a gente disso? não Nossa, tem na biologia. Eu precisei fazer porque as matérias tinham isso, entendeu? Então, Tá, tu eu fez, tinha que aprender. Então, eu fez tive que. opcional, assim, isso, né? É, eu,
Isso, porque aí eu tive que aprender em, sei lá, 3 meses, o que vocês aprendem em 1 ano e meio, 2. Uhum. Então eu me Uhum. ferrei, assim, que eu tirei 0,5, não, 1,5 numa prova, e eu fiquei assim super decepcionada, mas, né, a galera da engenharia tirando 6, 7. Aí eu falei, não, né, pô, é minha primeira prova, não vou chorar tanto. Mas e é isso, e aí eu fui indo para essa área de engenharia justamente para entender, porque tinha algumas coisas muito específicas que eu precisava entender. Eu estava já numa fundação com resíduos, e aí eu queria aprender, né, a fazer cálculos, para Uhum. calcular capacidade dos lugares, tudo. Então eu me forcei e fui para essa área mesmo de engenharia para conseguir isso. E aí, desde então, fiquei, né? Eu entrei no meu primeiro com catadores, resíduos, e aí eu vi que eu gostava muito dessa área, e aí eu fiz um MBA em gestão ambiental, que foi legal porque é muito bom para business, mas assim, não é aquela coisa que você aprende muita coisa. Eu acho que hoje, se eu fizesse aquele mesmo curso, eu ia aprender muito mais, porque eu já tenho uma carga de experiências, de Uhum. pessoas, de empresas. Mas quando eu era recém-formada, aquilo foi só para eu ver que eu gostava ou que eu não gostava, assim. Sim. E aí eu fiquei trabalhando nesse instituto por 2 anos. Acabei gerenciando também o projeto, era com a Fundação Banco do Brasil, e era com resíduos e catadores e reciclagem e materiais, era em Curitiba. E aí eu amei e falei, não, quero fazer isso na minha vida, vou trabalhar com resíduos. E aí eu já estava terminando o doutorado, o mestrado, e daí o Armando, o orientador, falou, não, então fazer doutorado, né? Emenda aí. Uhum. Emendar na época, mas aí eu falei, cara, também quando que eu vou emendar? Eu sempre fui de viajar muito e tal, e eu tava lá, né? Tinha onde ficar em Floripa e tal. Eu falei, já vou fazer isso. E aí por isso que eu fiquei 6 meses, assim, fui fazer um mochilão, e aí voltei e já comecei o doutorado, Uhum. e aí foi pauleira, 4 anos e meio. E foi muito específico. Daí eu já fiz a minha tese com micro resíduos e nanoresíduos, né? A minha tese é com nanopartícula de prata, para ver como que ela se comportava no ambiente. Então Nossa. aí o doutorado já é uma coisa bem mais específica, não é uma coisa que eu super uso hoje, Uhum. mas ele me abre portas, né? Meu currículo ficou muito bom por conta disso, né? Ele me abre portas para eu conseguir entrar nos órgãos internacionais que eu sempre quis entrar. Então, nesse ponto, o doutorado foi essencial, mas não, né, não é uma coisa tão prática, é uma coisa muito científica, né, do meu ponto de vista. Uhum. E aí, hoje eu não uso muito o que eu aprendi no doutorado, né, porque é muito específico. Mas eu sei se eu sou especialista naquilo. Então eu Uhum. tenho tipo o respeito, o prestígio, né? Se eu faço uma entrevista, os caras sabem que eu sei daquele assunto Uhum. Uhum. muito bem. Então, para isso foi muito bom, assim. Deixa eu até. Acho que ela já ia parar de falar, né? Mas deixa eu até interromper, porque eu já tô com várias perguntinhas para Ela, fazer aí ela ao longo contou o desse tudo resumo que da você falou. história dela aqui nos últimos 6 minutos e 20 segundos. Mentira, eu não cronometrei, eu não teve uma noção aqui que tá embaixo. E daí teve Não. várias coisas que eu fiquei com dúvida, assim. Mas foi bom, assim, tu deu um panorama geral de toda a da tua trajetória acadêmica. Isso. E daí isso, agora a gente vai começar a esmiuçar alguma dessas partes, assim. Porque eu acho que o nosso ouvinte também deve estar se perguntando algumas coisas. Mas vai lá, Rodrigo, fala a sua Eu primeira queria pergunta. Uhum. começar lá pelo primeiro termo que ela falou, que é o Como é que é o nome? Que ela Geneticista. Eu queria queria ser ser. geneticista. Geneticista. Isso daí tem a ver com genes, DNA, o que que é exatamente Eu isso? queria, Teste de porque na DNA? época, na época que eu fiz a oitava série, né, que faz muito tempo, eles estavam falando muito da ovelha Dolly, do código genético Uhum. humano, era aquela coisa assim que estava em alta, era o assunto do A momento. E novela O aí eu É, falei, eu ia olha, falar Clone. isso, a novela O Clone, que tá sendo reprisada, inclusive. isso, exatamente, exatamente.
E eu amava aquilo, eu amava, eu falava, nossa, imagina, eu queria entender isso, entendeu? Uhum. Então, Uhum. quando eu fui no terceirão lá, que eu tinha que decidir, eu falei, não, eu quero fazer biologia, porque eu quero estudar, né? Eu quero ser geneticista, eu quero ser cientista. E Uhum. aí, quando eu fui ver na prática, eu odiei, porque é muito laboratório, fechado, todo dia meio parecido, e eu sou uma pessoa meio agitada, e eu falei, não, não vai rolar. E por isso que eu mudei drasticamente de área, porque eu queria ir para campo, eu vi que eu gostava do contato, sabe? De ver cada dia uma coisa diferente. Sim. E isso é uma coisa que eu vejo hoje no meu trabalho e eu adoro, né? Eu imagino que o curso de biologia tenha bastante questão ali, talvez de botânica, assim, isso não te agradou? Tem. Então, botânica é muito bonito, sim, mas também é uma coisa muito teórica, sabe? É, identificação de espécies. O meu TCC foi com germinação. Eu Uhum. gostava dessa área, mas mas ainda não me encantou, assim, porque não sei, sabe quando era uma coisa assim, você escolhe uma área da botânica, ou você vai ser especialista, sei lá, em musgos, ou árvores, sei lá, né? Uhum. E a angiospermas, Biófitas, gimnospermas, que pteridófitas, não dá para ser especialista gimnospermas, em tudo. angiosperma. Isso, exatamente, você tem que escolher uma coisa específica. E daí não tinha uma coisa assim, né? Claro, eu adoro plantas, eu sou mãe de planta, adoro, mas é para o meu lazer, não é para uma coisa para o resto da vida, sabe? Sim. Aí não me encantou muito também, mas tem muita botânica, zoologia. Eu adoro zoologia, mas também não para viver disso. Eu não quero ir para o mato de manhã, mosquito, entendeu? Não gosto de mosquito. Carro, chuva, coleta com chuva. Eu não gosto dessas coisas, não é para mim. Eu tenho amiga que ama, mas eu não sou bióloga raiz, Falasse sabe? que Eu gostasse sou uma mais do bióloga curso, Nutella. assim, do que das aplicações, né? O que tu tens a dizer? Fala mais sobre Isso, como é o curso de exatamente. biologia. Assim, se vocês têm. Você fez licenciatura ou bacharelado? Eu fiz as duas, Ah, eu fiz os fizesse as dois. duas? Eu comecei no bacharelado, mas aí eu quis fazer deu um ano e meio a mais Uhum, para ter licenciatura, porque eu já queria trabalhar e já queria, né, ir para a licenciatura às vezes é mais fácil, né? sim. Porque aula e colégio sempre estão contratando. Então eu acabei fazendo licenciatura para isso. Mas o bacharel é para você ser cientista, né, em alguma área, Uhum, trabalhar em projetos mais práticos. E aí é um pouquinho mais difícil, o campo de emprego para biólogo não é tão fácil, né? A verdade tem que ser dita. Então, porque infelizmente a gente está num mundo que não valoriza muito projetos né, com animais, uhum, botânica, preservação, conservação. A gente tem um mundo que ele prioriza mais projetos de ação, né? Projetos que têm a ver com o mercado, com o capitalismo, sim. papapá. Então, muitos projetos da biologia é pequeno o número, sabe? É pequeno o número de profissionais que eles vão poder pagar também. Então, você tem que ser um especialista muito bom, muito Sim. renomado para você ser contratado, e aí é perrengue, às vezes não pagam bem, né? Porque é sempre ONG. Então, é complicado o campo da biologia. E isso também foi uma coisa que me motivou, assim, cara, eu vou explorar outras áreas, outros campos, porque eu também não vou, né? Ainda mais que eu gostava dessa área, né, de gestão Uhum. ambiental. Então, mas assim, eu tenho amigas que estão trabalhando com biologia, né? Mas ainda assim não tem muita evasão, né? Muita evasão por essa questão de emprego mesmo. Entendi. Mas o curso é lindo, né? O curso é o curso perfeito. Você aprende um pouco de tudo, de fisiologia humana, fisiologia animal, das relações desses espécies, evolução, de química, de como que é a química, né, nos ambientes. É Uhum. maravilhoso. É muito legal o curso, mas a parte que você vai aplicar o teu conhecimento ainda não é muito valorizado. Talvez, né, que um tempo vai ser, mas ainda a gente está penando. Tu achas que conseguisse aproveitar bastante coisa do curso de biologia para
a atuar depois como pesquisadora, mestre e doutora em engenharia ambiental, tu acha que essa carga de estudo que tu teve te ajudou muito ou é muito distinto? Entendeu a pergunta? Não, me ajudou muito, porque não entendi. E é uma boa pergunta, porque assim, eu não sou a única, né, da minha época ali na UFSC, que Uhum, fez esse caminho que eu fiz. Eu tinha muitos colegas biólogos, e todos eles são muito bons. Então, por uhum. exemplo, acho que vocês têm aula com o Rodrigo Moidano, né? Sim. Sim. O Rodrigo fez esse caminho, o Rodrigo é biólogo, né? A Lorena era bióloga. Então, tem vários exemplos ali da biologia que saíram do primeiro curso e foram para engenharia. E o que eu acho que o biólogo ele ganha muito na visão do todo, Uhum, sabe? Porque a gente, como a gente aprendeu de tudo um pouco, quando a gente vai ver uma biota, né, uma microbiota, um microsistema, a gente consegue ter essa opção de tudo, que às vezes o engenheiro tá mais fechado, assim, né? uhum. Uhum. Então, eu acho que isso, a biologia me ajudou muito. E, por exemplo, toda a parte que eu tive que aprender eu fiz daí na minha tese, eu acabei fazendo sequenciamento genético de bactérias, para ver as bactérias que tinham. Então, eu Uhum. usei biologia, Realizou o eu sonho fiz ali. muita coisa, exatamente, de uma parte eu coloquei lá. É, eu tinha muita coisa de microbiologia, né? Porque o saneamento é microbiologia, né? Biodegradação, você está falando de microbiologia. Então, microbiologia eu destruía, né? Eu já entrei na Uhum. engenharia sabendo tudo, eu não tive que Foi aprender. minha pior matéria na E é uma graduação. coisa que, exato, às vezes os engenheiros acabam desmerecendo, né? Às vezes eu vejo, eu trabalho às vezes com engenheiro civil, por exemplo, etos, e eles não têm lógica aí, que é super importante, que sem microbiologia vai fazer um erro de projeto, Sim, sim. inclusive, né? Muito bom biologia, que é perfeitamente aproveitável. A disciplina em si eu achei bem legal na graduação de microbiologia. Ok. Mas eu não ficava pensando em trabalhar com aquilo, realmente. Se eu for parar para pensar, né, de trabalhar É, dentro de um laboratório, acho que eu também não ia gostar muito, não. Eu nunca gostei de biologia. é estilo, é, Não, uma. é estilo, é bem isso. Aham. Trabalhar com biologia é um estilo diferente, eu concordo. E tu falou que no doutorado tu tinha feito. Como é que tu falou agora que era o tema ali que tu fez? Tu acabou de falar, meu Deus do céu. Nano, Isso, resíduos, nanoresíduos. Mas no mestrado tu fez sobre o partículas. quê? Eu acho que eu não ouvi a parte do mestrado. O mestrado eu fiz sobre biogás, Ah, tá. purificação de biogás. Então, eu fazia coleta tanto em termos sanitários, como a gente fez um piloto também, em escala laboratorial, para ver métodos, né, de purificação do carvão ativado. E aí, o que eu investiguei foi Uhum. purificar o biogás com Biogás. carvão ativado. Sim. Essa foi minha dissertação. O. Falando um pouco da tua trajetória. Não sei se ele quer perguntar alguma coisa antes sobre ainda esse tema. Não, eu acho que dá para perguntar sobre aquele nanoresíduos ali, porque tudo que é nano eu fico muito, é, assim, leigo no assunto, porque, por exemplo, nanotecnologia, né, são coisas muito, muito pequenas. Sim. E Uhum. nanoresíduos são coisas muito, muito pequenas também. Então eu não consigo nem imaginar o que seriam esses nanoresíduos, para que eles seriam úteis e É, tal. o nano é assim, por que eu estudei isso, né? Porque existem vários produtos hoje em dia no mercado que já vem com etiqueta, né? Nano alguma coisa, Uhum. né? Uhum, Produto para cabelo, tem muita coisa, ai, nano isso. queratina, nano sei lá o quê. Tem coisa que nem é nano, que só tá no rótulo, inclusive. Mas assim, é uma moda, e aí tá tudo nano prata, nano, né? Tem milhões de coisas. E aí, o que eu quis estudar é o que que é o aumento desses produtos cheio de nano coisas pode Uhum, fazer no nosso meio ambiente. Uhum. Então, eu peguei alguns produtos com nanopartículas
e eu fazia teste para verificar se existia mesmo a nano e como que ela ia ser absorvida pelo meio ambiente, imitando um aterro sanitário. Então, eu tinha alguns Nossa. pilotos, né? E aí a gente colocava diferentes concentrações de nanopartículas e verificava a saída e a emissão de gás. Então, a gente fez um monitoramento de 2 anos em vários pilotos com várias concentrações diferentes para ver como que esse nanoresíduo se comporta numa massa, né, de biodegradação. Uhum. E então foi bem interessante porque era muito novo o assunto, né? E a gente também viu que não tem um padrão de comportamento. Então não importa se está mais concentrado ou menos concentrado no solo, quando você coloca na massa de resíduos, a dissolução da nanopartícula, ela não é padrão. Então, né, é uma descoberta legal e que é, ao mesmo tempo, preocupante, porque não dá para prever, né, se tiver um acidente, de nanopartícula, sei lá, de uma empresa, é muito difícil você prever como vai se comportar no solo ou na água. Então, pelo que eu entendi ali, se tem baixa concentração de nano, pode ser que os impactos sejam enormes, enquanto que aquele que tem muita Exatamente. concentração, às vezes pode ser baixo. Tá. Porque depende do ambiente, depende de como vai ser dissolvido, da quantidade de chuva, da quantidade de bactéria, é bem variado, assim. E às vezes segrega, às vezes não. É uma loucura, assim, não, é bem difícil de prever. Certo. Bom, a dúvida que eu tinha ali sobre o doutorado dela era isso, Guilherme. Agora vamos dar uma marcha ré, assim. E vamos. Porque eu tô na minha cabeça, tô fazendo um caminho, assim. Vamos. Eu até perguntei antes, né, se a tinha te ajudado a entrar no mestrado. Como é que foi o teu processo de seleção do mestrado? Porque eu acho que pro ouvinte deve ser difícil imaginar como é que ela tá fazendo mestrado em uma engenharia, sendo que ela não é formada em engenharia. Teve algum problema isso ou não teve restrição nenhuma? Eu sei que não tem, mas é só pra deixar claro pro ouvinte como é que é esse processo, o que mas eles assim, exigem. Não tem restrição, mas tem uma prova. Então, na prova já cai coisas de engenharia. Sim, E aí, sim. para a prova, eu estudei engenharia, mesmo sem ter feito o curso, entendeu? Então, eu estudei lá uns negócios de hidrologia, que eu acertei da prova. Eu estudei tipo, algumas legislações. Estudei, porque eu sabia, entendeu, que ia cair na prova, porque tem o programa, eu peguei os livros na biblioteca ali e fiquei, tipo, um mês estudando, e aí você tem que tirar 7, acho que era a nota, No mínimo 7 do corte. 5. E aí eu consegui, no mínimo 5, Isso, no E mínimo aí 5 tinha de inglês, que agora eu acho que, não sei agora como que tá na UFSC, mas tinha uma prova de inglês ferrada, que demorava um tempo a fazer, tinha que traduzir um texto inteiro. Nossa. E inglês, beleza, porque eu já sabia na época, assim, né, pelo meia boca, o básico ali. E aí foi isso, eu consegui as médias, né, não lembro quanto que eu tirei na prova, mas eu não fui mal. Eu fiquei um pouquinho, não fui super bem, né, assim, as de cálculo eu chutei, né, que eu via que era integrada dele, olha lá, eu chutei. Nem Mas tinha o resto estudado eu tinha ainda. estudado. Nem tinha aprendido Exato, mas ainda, o no caso. resto, Foi quando que entrasse no mestrado? exatamente, 2012. Ah, tá. É que eu entrei no Nossa, eu mestrado em tava 2018. entrando na graduação. 2012 eu também Né, tava. olha isso. Foi. Sou velha já. Eu fiz outra graduação também. Eu também não sou novo, assim. Então, teve todo esse processo, né? Mas praticamente, para entrar no mestrado, tu precisa cumprir os requisitos que a pós-graduação exige e tu precisas ter um curso superior. Então, precisa ser exatamente o curso superior relacionado com o mestrado que tu vai fazer. Eu vou até fazer um adendo que vocês falaram, né, que estão focados na engenharia ambiental e tal. Vou dar um exemplo do meu marido. O meu marido, ele é engenheiro mecânico, tá? Se quiser chamar ele pro nosso podcast até, a gente tá precisando de engenheiros mecânicos. Tá,
talvez ele é bem interessante, a carreira dele é bem diferente também. Então, ele se formou em engenharia mecânica e ele trabalhou com petróleo e ele viu que também não era a área dele, né? Falou, ixi, também não gosto disso, se encheu, não queria ir para a plataforma, tal, tal. Aí ele começou a gostar de coisa mais de atividades humanitárias, tal. Falou, caraca, agora eu me ferrei, né? Porque eu sou engenheiro mecânico, nada a ver. Sim. E aí ele fez concurso para polícia, só para dar um time, né? Para ver o que ele ia fazer. Passou para a Polícia Federal, que também, novamente, né? Você precisa ter só um curso superior, independente do curso. Então, ele virou policial federal, e aí ele foi fazer um período na África, aqui em Moçambique, como médico sem fronteiras, ele cuidava daí da logística das coisas, né, porque daí ele tinha experiência de engenharia e tal, colocaram ele para fazer logística, e ele gostou muito de trabalhar com isso. Ele fez um mestrado em crimes humanitários. Então, olha que nada a ver, ele é engenheiro mecânico, que misturado. Foi para Londres, fez um mestrado em crimes humanitários, e hoje ele trabalha, daí ele largou agora a polícia, e hoje ele trabalha na Interpol. Meu Deus do Então, céu. ele tem um currículo. Já vamos pegar o contato dele para ele chamar ele para cá, pro nosso 3M Podcast, já emenda. Ele é engenheiro. E aí, ele não vai poder falar muitas coisas da Interpol, né, gente? Que é segredo. Mas a carreira dele. Mas então, veja que interessante, né? Às vezes você faz uma graduação e você fala, cara, é muito específico, não é mais o que eu quero fazer da vida, e tá tudo bem mudar. Eu acho que é isso que as pessoas têm que ter, né? A gente não precisa acertar com 18 anos. 18 anos é uma idade muito rápida mesmo, para a gente saber o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Então, eu e ele, assim, nós somos exemplos, né, que a gente faz a graduação e depois a gente vai decidindo. Mestrados, eles servem bem para isso, e inclusive para quem quer fazer carreira normal, tal, acho que dá para olhar já com um olhar mais crítico para o mestrado, você fazer um negócio já bem específico para o que você quer atuar. Não faz mal fazer isso, né? Com certeza. Eu ia perguntar uma coisa ali do mestrado, que ela falou que ela teve que aprender cálculo, né, física, essas disciplinas, e foi mais ou menos uns 3 meses, né? Mas o que teria acontecido se de alguma maneira tu não tivesse conseguido, tipo, reprovado ou não conseguiu aprender? O que aconteceria com o teu mestrado? Já era. Porque você tem que tirar, como eu era bolsista do CNPq, você tem que apresentar um mínimo de notas também, né? Então, eu tinha que tirar, eu só podia ter uma reprovação. Sim. E o resto eu tinha que ter A e B. E a maioria tem que ser A, inclusive. Então, eu desisti de uma, e aí eu tinha que, por eu ter desistido de uma, eu tinha que tirar 3 As e um B em 6 meses. Aí eu consegui isso, né? E aí, beleza, você fica. Mas se você tiver, tipo, 3 reprovações, só C, o CNPq corta a tua bolsa e você tem que desistir do mestrado. Sim, é uma coisa... Isso daí já mudou um pouco, agora não é mais conceito na pós-graduação, agora virou nota mesmo. E tu tem que tirar acima de 8,5. Não é mais... Tu tem que ter um índice acadêmico de pós-graduação acima de 8,5 para tu manter a tua bolsa. Então teve uma mudança. Acho que os professores reclamavam muito dessa coisa de conceito, porque era muito abstrato. Porque cada disciplina tinha era por média, né? Então, por exemplo, em algumas disciplinas você tirava 8, já era A. Em algumas disciplinas você tinha que tirar tipo, daí 9, é muito abstrato, assim, tipo... ou pra um usar alguma coisa. Eu acho que se pensa... É porque nós estamos acostumados, desde criança, até os professores, a dar nota bem valorada, assim, tipo, 1,5, 2 bem exata. Quando tu estuda processos de avaliação, quando tu fizesse licenciatura, provavelmente estudasse esse processo de avaliação, eles tentam muitas
teoria sobre dar uma avaliação mais qualitativa. Daí essas avaliações qualitativas fariam mais sentido o conceito. Mas não adianta tu fazer. Isso. Não adianta tu fazer uma nota e converter essa nota de número para letra, que é a mesma coisa. Quando tu quer usar letra, tu tem que ter um outro estilo. E sabe que aqui nos processos seletivos das vagas aqui, às vezes perguntam os scores, assim, né? Uhum. E aí é tudo com letra. Tá. Aí às vezes eu nem tenho a letra, por exemplo, da minha graduação, eu tenho que fazer, eu tenho que calcular. É um saco. Mas eles usam muito ainda aqui para seleção. Tu fizesse as disciplinas de cálculo na graduação, tipo, se tu entrasse no pós-graduação, como é que tu conseguiu pegar o estudo de cálculo? Estudou por si só ou tu fez disciplinas específicas sobre o assunto? E pegar as disciplinas de graduação ou não? Porque eu tinha muitos amigos engenheiros, né? Que daí eu fui conhecendo e tal, né? Então, meus amigos me ajudaram muito, 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 me ensinaram ali. Pegava folha de sulfite comigo, faziam a fazer integral derivada. Então, eu tive aulas particulares de amigos. Quem tem amigo tem tudo. Eu fui aluna, exatamente. E eu fui aluna ouvinte de cálculo, acho que 1 e 2. Eu fui lá eu escutar o professor. Nem fiz engenharia ambiental, fiz em outra que eu nem lembro qual era. Acho que era engenharia química. Era ferrada a aula. Às vezes eu falava, cara, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo mais nada. Mas eu ia lá para ser ouvinte, para ver o professor explicando, e o resto tudo por conta. Daí na minha casa, livro, vídeo. Para engenharia ambiental, o cálculo A é importante, o cálculo 1 e o cálculo C. São os dois mais aplicáveis pelo que eu vi no curso. O cálculo B é mais ou menos, mas se tu começa a se especializar bastante na área, principalmente o cálculo A totalmente, né? Limite de derivada integral tem que saber. Limite mais ou menos, né? Mas tipo, derivar integral sim. Mas o cálculo C, se tu vai ver algumas aplicações em hidrologia, hidráulica 2, hidráulica de canais, né? Cálculo C precisa. Infelizmente, cálculo C é bem difícil. É horrível. Eu não gosto, não. Eu fiz por obrigação mesmo, porque não é uma coisa que eu amo, não. Eu queria partir para perguntar o que ela faz atualmente, Guilherme. Não sei se você tem mais alguma pergunta aí do doutorado, mestrado ali para ela. Não, eu achei bem interessante essa transição dela, assim, então eu quis entender mais ou menos, tipo, o ponto de vista dela de fazer um mestrado em engenharia, sendo bióloga. Eu achei bem interessante essa, porque a gente conversou com uma engenheira sanitária ambiental há 2 semanas, e ela fez o contrário, ela fez engenharia, mas trabalha em outra área. E ela fala que o curso de engenharia ajudou bastante ela a atuar nessa área. Porque, tipo, todo ela trabalha com marketing, né? Ela trabalha em marketing. Agora, tu estás me falando Mas exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Tipo, a mesma coisa, só que o caminho inverso. Ó. A tua área, biologia, te ajudou a ter uma visão diferente das próprios tratamentos de água, resíduos, essas coisas. Eu acho que essa é a vantagem, às vezes, da gente sair da nossa graduação para o outro, né? Independente da ordem, mas, assim, é muito bom de ver como a nossa cabeça se completa, às vezes, né? Sim. Com 2 áreas diferentes. Sim. E até o meu marido também diz isso, que ele não é mais engenheiro agora, né? Mas a raiz do engenheiro, o que você aprende com o jeito de pensar, eu aprendi muito na engenharia, tudo eu faço fluxogramas, né? Planilha. Eu tenho essa raiz de engenharia que é muito importante, todo mundo tinha que ter, porque a engenharia ensina você a pensar. E isso é um fato, e que outros cursos não têm essa habilidade tão clara igual a engenharia tem. Então, isso eu sou muito grata. A engenharia me ensina a pensar, ela organiza as caixinhas na minha cabeça, né? E eu acho que todo engenheiro, que ainda mais, né, quem passa muito tempo na engenharia, eu, querendo ou não, né, não fiz o curso, mas fiquei 5, 6, 7, 8 anos, né, no departamento de engenharia, ali trabalhando. Então, acaba que minha cabeça ficou muito mais de engenharia do que de bióloga. Eu penso muito como engenheira, né? Porque eu vivi muito com engenheiros e fazendo projeto com engenharia. E é muito bom para a cabeça, sem dúvidas. É bem interessante trocar totalmente de área, assim.
Aí eu Sim. troquei do jornalismo para engenharia sanitária e várias questões textuais ou de organizar trabalhos, assim, tipo, os textos, assim, o jornalismo me ajudou Uhum. bastante. Até, tipo, design, tipo, Uhum. de projeto, porque eu tive uma disciplina de redação para internet, então a gente conseguia botar os elementos todos de forma equilibrada, assim, e daí isso me ajudou em alguns projetos de Exato, engenharia. concordo. É bem isso. Acho Eu que ela até tenho falou um muito pouco. isso. Eu ia até perguntar, né, como é que a engenharia ajudou ela a fazer o que ela faz hoje, né? E aí eu ia engatar com a pergunta do que ela faz hoje. Mas acho que ela já até deu um spoilerzinho ali, né? Ajuda a pensar, a ter um raciocínio lógico, né? Ter um pensamento mais rápido também. Mas enfim, vamos entrar nesse Uhum. assunto aí, né, Isabela? O que que tu fez ali depois que tu terminou o doutorado e o que que tu tá fazendo hoje? Durante o mestrado e doutorado, se Hum. fizesse outra coisa também, além do mestrado e doutorado, se bem que É. bolsista é ação integral, né? Quando eu estava mas eu dava aula. Eu dava umas aulas soltas, porque perdia, né? Quando tem a ver com a tua pesquisa, o orientador deixa você fazer, né? Então, Uhum. o Armando, no caso, sempre foi muito aberto comigo, eu dava umas aulas. E aí, quando eu terminei meu doutorado, eu fui também para Duke University, na Carolina do Norte, fiz um ano de sanduíche lá. Ai, E que aí eu legal. vi também que eu não queria ser tão cientista. E aí eu pus na minha cabeça que eu queria ser consultora, né, me especializar numa área, então, e aí virar consultora. Porque eu Uhum. meio que cansei da ciência, assim, sabe, do laboratório, de Uhum. escrever artigo, meio que cansei. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu falei, não, vou tentar fazer alguma coisa diferente. E aí eu virei a louca do LinkedIn, né, que eu acho que todo mundo tem que virar também. O LinkedIn é importante. E aí eu fui enfiando no LinkedIn, né? Mandava, olá, tudo bem? Fazia amizade no LinkedIn, curtia as coisas, fazia conexão, e fui me enfiando. E aí, com 2 meses, assim, já me chamaram para uma lista boa. E aí eu fui consultora por essa empresa, então eu fui da Tetra Pak pela SGS para melhorar a questão da logística reversa e Uhum. reciclagem das caixinhas da Tetra Pak. Uhum. E aí foi muito bom para mim, porque era com trabalho de campo, era com projeto, era daquela coisa de aprender a pensar mesmo para um projeto, né, de reciclagem e logística reversa. Então, aprendi muita coisa na prática nesse período. Uhum. E aí nisso eu também dei muita aula em 3 universidades diferentes, Nossa, que legal. diferentes Nossa, mas conteúdos, né, decolou de resíduos sólidos. nessa carreira, né? Eu fui me enfiando. Eu acho assim que as pessoas precisam se enfiar, Uhum. sabe? Tipo, tem um buraco, vão falar, ó, vocês podem fazer isso? Posso, eu vou tentar. Se eu não puder, eu vou tentar. E você Uhum. falar muito, ó, eu tô procurando trabalho, eu tô procurando emprego, eu posso dar aula, eu posso te ajudar, eu posso Sim. revisar tudo. Sabe, eu acho que quanto mais você fala, mais as coisas aparecem. Sempre Se foi tu não fala, assim. também ninguém sabe, né, que tu É. tá E eu acho procurando. que você tem que mostrar, sabe? Não tem que ter vergonha, tem que botar a cara para jogo mesmo. Sim, isso é E aí foi um verdade. período muito legal. Eu fiz muita coisa diferente. Peguei outras consultorias também. Aí eu resolvi abrir meu Instagram também, né? Falar disso, do que eu fazia e das coisas que tinha em campo, que também me trouxe outros trabalhos, né? Então, algumas empresas privadas, pequenas, grandes, ou projetos rápidos, né? Uma Uhum. consultoria de, sei lá, 5 reuniões, você cobra por hora. Então, eu fiz muito isso também. E aí veio a pandemia, né? E aí os projetos ficaram todos remotos, então para mim até foi bom, porque eu não cansava muito. Antes eu fazia, sei lá, às vezes 1.000 km por semana, que eu tinha que Nossa. visitar os lugares, visitar, tal. Eu era da estrada, assim. Uhum. Então é muito cansativo, foi bom para minha experiência, mas é muito cansativo, não era uma coisa que eu queria manter também para a vida. E aí veio a pandemia, eu comecei a trabalhar remota, Essa questão aí pode. de consultoria, de aula que tu deu, era tudo aqui ou lá na Carolina do Norte?
Aqui eu digo no Brasil, né? Daí eu já estava no Sim. Brasil, porque eu Ah, voltei da Carolina do Norte para defender o mestrado no Brasil. Ah, Então, tá. eu defendi no Brasil e daí eu comecei a trabalhar no Brasil. tá, entendi. Entendi. Desculpa interromper. Daí tava fazendo 1.000 quilômetros ali E por. aí, Uhum. aí veio a pandemia, comecei a trabalhar remoto e nisso comecei, eu e meu marido, né, pensar em olhar para a carreira internacional. E aí foi isso que a gente começou a fazer, né? ONU, a Interpol, na área dele, né? Porque ele é mais na área de imigração e tal, e eu mais nessa área de meio ambiente, que também tem muita oportunidade, mas Sim. é pancada, porque é muito corrido, né? E é só gente muito boa que está tentando. Então, mas a gente começou a fazer isso. Então, como a gente ficou trabalhando remoto, a gente pegava ali 2 horas por dia para fazer application e todo dia loucura, né? E texto e vai e tenta agradar de acordo com a vaga. E a gente fez isso 1 ano até começarem a vir os pedidos, né, na lista. E aí por isso que a gente está no Quênia hoje, né? Porque ele está trabalhando na Interpol e eu fui contratada agora Uhum. esse mês, passei na ONU. Ai, que... Então, Olha estou só. como Muito consultora legal. da ONU, que era um dos meus sonhos também, né? Então, a gente batalhou para isso, né? Porque não é uma coisa assim que você faz de primeira e já dá tudo certo. Porque tem que pegar o esquema das entrevistas, né? Você tem que falar mais do que 3 idiomas, você tem que. É Nossa. assim, é diferente do que a dinâmica do Brasil, né? Mas todo mundo pode tentar, só que tem que ter paciência, né? E aí, aqui, então, eu trabalho numa fundação hoje, com pobreza menstrual e educação, de saneamento em áreas isoladas aqui do Quênia. Então, eu trabalho numa fundação que faz esse tipo de visita em situações de risco, em situações isoladas, e aí a gente entrevista as mulheres, vê as dificuldades, vê a situação da água, ver a Uhum. situação das tribos, né? Porque o Quênia tem 48 tribos e cada tribo é diferente dos recursos naturais. Então, aqui não dá para falar de uma sustentabilidade, existem trocentas sustentabilidades, de acordo com o bairro que você está. Então, a gente faz essas visitas, verifica a situação, e dentro disso, agora na ONU, eu sou consultora de resíduos sólidos, né? Então, eu vou ser especialista em resíduos sólidos e diminuir os plásticos na África. Então, a gente tem um projeto piloto que vai pegar alguns países para testar algumas estratégias, a gente vai fazer um roadmap para Uhum. testar algumas estratégias para diminuir os plásticos aqui na África, porque é uma questão super séria e os mares estão ficando poluídos, as praias, né, Uhum. e precisa de fechamento dos lixões, aqui não tem aterro sanitário, então vai tudo para lixão, e a gente Nossa. precisa pensar numa estratégia, e eu estou Uhum. nesse time para melhorar isso aí. E aí agora é isso, né? Eu estou bastante na fundação, mas vou diminuir um pouco minhas horas na fundação para ficar mais horas na ONU. E também eu faço freelance de consultoria, eu ainda tenho 3 empresas no Brasil que eu presto consultoria semanal, né? Reunião de acordo com a demanda. Então, eu gosto muito da minha área, é muito flexível. Eu tenho Uhum. horários flexíveis, eu posso, né, trabalhar quando eu quero, de noite, de dia, eu tenho que entregar resultados, né? Isso é uma coisa que eu E adoro, assim, tirando tipo, essa quando, tipo, parte, entregar resultados, assim. exatamente, Claro, eu gosto de ter cobrança, assim, né? Muito bom. mas não cobrança de horário. Cobrança de horário pra mim é algo muito chato. É, tem gente que não funciona, né? Tem gente que gosta de ter horário, rotina, mas eu sou uma pessoa que eu tenho zero rotina, zero. Então, tem semana que eu passo viajando com a fundação, né? Então, é 14 horas por dia, mas eu adoro, porque eu estou falando com mulheres, eu estou falando de pobreza menstrual, eu estou falando de situação de saneamento, né, em Sim. áreas isoladas, então eu amo. Mas tem semana que eu estou cansada, que eu quero só ficar no meu computador e fazer o que eu preciso fazer, né? Então, para mim, está funcionando muito bem essa carreira e eu acho que eu vou manter assim por um bom tempo e vamos ver.
Em que cidade que tu tá aí no Quênia? Cidade não, é cidade, né? Tô na capital é Nairobi, Nairobi. Nairobi. Nairobi, eu acho que tem uma série da Netflix, Na Casa de Papel, tinha uma personagem chamada Nairobi. É o mesmo lugar? É o nome, aham, Ah, isso, olha só aham, que é legal. aqui, ela se inspirou aqui. Uhum. E é perto Agora, do. se vocês começarem a prestar atenção, agora tudo vai aparecer Quênia, vocês vão lembrar de mim. Todo Sim. mundo, antes de eu vir para cá, ninguém conhecia. Nossa, Quênia, Isa, o que vocês vão fazer no Quênia? Vocês são malucos. Agora todo mundo quer vir pro Quênia, tá tudo, tem filme, tem Netflix, É. tem tudo que é coisa. Pois é, como é que foi esse processo de mudança pro Quênia? Porque é uma cultura bem diferente, assim. Como é que foram os impactos? Olha, E o por que mais o Quênia, diferente, né? eu acho que aqui. Então, na verdade, foi aquela coisa que não foi a gente que escolheu Sim. especificamente o Quênia, mas o Quênia escolheu a gente, no caso, né? Porque as Uhum. sedes desses órgãos internacionais estão todas em Nairobi. Então, né, temos a ONU, a UNEP, né, que é o United Nations Environmental Program. Então, a área de meio ambiente da ONU, tá, é em Nairobi. A Interpol é em Nairobi. Sim. As grandes ONGs, né, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, várias entidades internacionais, Greenpeace, então tem tudo base aqui em Nairobi. Então, Nossa. Nairobi é um centro de expatriados e de convenções, né, internacionais. Então, tem muita vaga dos órgãos para morar aqui, por isso que a gente acabou aqui. Então, daí, voltando, né, minha E pergunta. o Como é que foi a processo, né, adaptação? isso, desculpa. Então, a adaptação até que está sendo bem tranquila. Eu faz 8 meses que a gente está Uhum. aqui e não foi muito pesado, porque tem muita coisa parecida com o Brasil, sabe? Uhum. O jeitinho brasileiro aqui também tem, a alegria das pessoas aqui também tem, a comida tem bastante coisa parecida, é, o clima é muito parecido ali com Floripa. Eles falam português aí, não? Então, assim, não é uma Ok. coisa que a gente sabe, nossa, isso é muito diferente. Uhum. Não, eu não consigo pensar nisso. Não, eles falam Swahili, que é a língua oficial de todas as tribos, mas a língua oficial também é o inglês, né? Porque Uhum. eles foram colonizados pela Inglaterra. Então, aqui todo mundo fala inglês e Swahili. Swahili eu só sei o muito básico, né? Tipo, oi, tudo bem, obrigado, me chamo, quanto é. Uhum. E ou a Quanto é? gente se comunica Quanto basicamente em é? inglês, todo mundo entende, você. Esse ponto é negociar, mas É melhor tu a negociar língua na que a língua gente usa deles, é o né? inglês. Não, que se a gente só fala inglês, eles vão passar a perna na gente. Não, e é perto do mar Eles ali, acham que a essa gente é cidade? turista, né? E são 300 quilômetros da costa, né? É perto, Uhum. relativamente. Então, tem algumas praias bem bonitas, inclusive. O que é ruim aqui é o trânsito, né? Então, é 300 km, mas você demora, assim, 7 horas, porque é um É, trânsito daí não é tão perto. caótico, louco. Exatamente. Então, todo mundo usa muito avião aqui. Você vai para a praia de avião, é 1 hora, e os tickets Nossa. são relativamente baratos. Ah, que bom. Uhum. Nossa. Então, a gente já foi para a praia uma vez de carro e não recomendamos, é muito estresse. De avião foi bem melhor. Então agora a gente só vai Que de avião chique ir porque pra praia de é muito avião. provável. Eu tô olhando aqui o mapa do Assim, então Quênia, isso né? Que é Nairobi é bem no meio, assim. É bem no meio, isso. tipo, considerando o mar e o lago lá, Lago Vitória, né? Isso. É bem no meio. Eu É no sabia onde era o meio. Quênia, eu só não sabia onde era a capital. Daí eu olhei, não, E nossa. Nairobi é um trânsito assim louco. Às vezes para sair da cidade você pode demorar 3 horas. E o engraçado que eu tô olhando o mapa Tudo tem aqui, que saber os todas as horários. principais avenidas vão pra Nairobi, parece tipo um centro de massa, assim. Daí Isso. todas vão, por isso que imagino por isso que deve ser o trânsito. Não é que nem tipo aqui que tem várias malhas. É o caos. Não, não, é o caos. E Nairobi é a cidade mais desenvolvida. O Uhum. resto das cidades
são bem pequenas, são, né, às vezes muito carentes, então Nairobi acaba sendo o centro aqui de muitos locais, né, não só do Quênia, inclusive, né, de outros E países tem, até. tem uma grande parte ali que parece ser deserto, assim, né, do país de Quênia, né? Isso, eu já trabalhei no deserto, em Marsabit, que é um estado, Uhum. é deserto, é 40 graus dia, noite, tem Nossa. escorpião que Ui. mata pessoas, é uma loucura. E tem mutilação genital, tem tribo, que aí não fala inglês, aí você tem que se virar com gestos e Uhum. Swahili mal falado. E é um outro planeta, assim, né? Então, agora que eu tenho essa experiência de saneamento nesses locais, eu fico pensando, né, como a gente não sabe nada só com a faculdade. Então, isso é Uhum. uma coisa que eu aprendi muito também. Porque a gente chega nesses locais, às vezes a gente pensa, eu sei, mas quem ensina as coisas são eles pra gente. Porque Sim. eles sabem como racionar a água, eles sabem todos os processos, eles têm vários processos para manter a água no local, né? Eles têm as cisternas, eles têm os poços, eles têm spring water lá, que é a água que sai do solo, que eles coletam. Então, assim, é um negócio que eles já vivem em sustentabilidade, né? É a Uhum. gente que esbanja, a gente que é mal acostumado. Sim. Então, isso é muito interessante quando você trabalha num deserto, não tem nada a ver com o que a gente aprende, nada a ver. Então, foi muito legal eu ter essa experiência, estou adorando isso. E é uma coisa que a gente não vive ainda no. A gente tem falta de água no Brasil, né? A gente tem crise hídrica, a gente tem processos de desertificação, Uhum. ok, mas não igual aqui na África, né? Os países aqui da África, eles já estão enfrentando a mudança climática real. Eles já Uhum. não têm água, eles já bebem 1 litro de água a cada 2 dias. Eles só andam com um galão. Aqui em Nairobi não tem lava-cara, ou tem 2 ou 3 que usa mangueira, tá? É tudo com galão. Não existe esse Nossa. negócio de esbanjar com mangueira, igual a gente vê no Brasil. O Brasil é muito rico de água, né? A água é barata e tem muita quantidade, né? Na maioria dos locais. Então, até eu já trabalhei no Rio São Francisco também, então eu consigo comparar o Nordeste, ali, a seca do Nordeste, com a seca aqui do deserto do Quênia. Uhum. Aqui é 1000 vezes pior. Então, eu ter essa experiência, né, com essas vilas, está sendo maravilhoso para mim, assim, com certeza isso vai dar um boom também no meu currículo, porque eu vou poder falar, não, eu vi com o meu olho, eu Sim. vi, entendeu? Não foi a faculdade que ensinou, eu vi. E eu acho que isso é muito bom também para quem, né, tiver tempo. Se você é solteiro, não tem filho, né, tá novo aí no Brasil, tenha uma experiência diferente dessas, que vai te enriquecer, assim, não tem palavras, é outra, e até pessoalmente, né, você se torna até uma pessoa melhor, assim, de pensar em reclamar da tua vida, de pensar na tua água do chuveiro, acho que isso faz Uhum. muito bem, tanto pro profissional e pessoal. Isso de alguma forma mudou a tua rotina, assim? Tipo, tu é uma pessoa agora que tipo, economiza bem mais, valoriza bem mais os recursos. Como é que isso Eu impactou? sou, eu sou uma pessoa muito menos consumista, faz, tipo, mais de um ano que eu não compro roupa, e eu Uhum. não vou comprar tão cedo, eu vi que eu tenho muitas coisas, então, Uhum. assim, eu não preciso de mais coisas, então isso mudou. Sapato, sabe, essa loucurada que, claro, né, eu era solteira em Floripa, aquela vida, né, Uhum. de praia, festa, então, assim, isso é uma coisa, assim, que eu não sou mais consumista igual eu era, agora, quando eu entro no chuveiro, eu não consigo não pensar, entendeu? Ficar lá tomando banho, pensando na vida, não consigo mais, porque é uma coisa que me toca mesmo, tipo, água escorrendo pro ralo, Sim. não entra mais na minha cabeça, sabe? Eu saber que tem ali do meu lado gente carregando galão todo dia para ter água em casa. Uhum. Então, isso mudou, com certeza. Eu não paro de pensar nisso, nunca mais vou parar, sabe?
E quais foram as outras coisas que te chocaram ou que te impactaram aí no Quênia, além dessa questão da água? Aqui, eu acho que eles são mais machistas do que no Brasil, isso que a gente tem, né? Muito machismo ainda no Brasil, mas aqui existe um machismo estrutural, cultural, assim, muito forte. Eles são poligâmicos, né? Aqui tem poligamia, Uhum. então isso também Poligamia traz masculina, né, no a caso, mulher né? numa. Isso, mulher não pode, Uhum. né? Então, isso traz um papel para a mulher que ela tem que ficar mais em casa e cuidando, né, do vilarejo, do lar, dos filhos. Isso existe muito aqui ainda e é, tipo, normal. E existe mutilação genital também, que também é uma coisa de saúde pública, né? Então, os homens, as tribos têm costumes que é muito difícil de entender e que é muito sofrido porque é uma questão de saúde mesmo, né? Então as meninas vão muito para os hospitais por conta de procedimentos mal feitos, né? Não tem higiene, não tem anestesia, e é uma questão para manter a virgindade, para não dar prazer. Então, assim, é uma coisa tão, sabe, viver com isso é uma coisa que eu nunca vivi, imagina, eu sempre vivi ali, né, no sul do Brasil, né, privilégios, tal, tal, Uhum. tal. Uhum, Eu nunca tinha vivido uma coisa assim, então isso muda completamente também a questão de você, quando você trabalha em comunidade, né? É outra conversa, é outra coisa a ser abordada. Eu geralmente sou a única branca, né? Que entra nas comunidades, tal, porque a minha equipe, a maioria das pessoas são todas negras, e então, quando eles me olham, talvez eles já ficam com medo de tipo, ai, o que que essa branquela quer aqui, entendeu? uhum, Então, o meu lugar de trabalho aqui é muito diferente do que no Brasil. Então, no Brasil, eu chego no lugar, eu nunca senti isso, sabe? O que que ela vem falar, sabe? E aqui, uhum, às vezes, eu sinto, mas é claro, eu já estou muito acostumada, eu sei como fazer isso, né? Eu não posso fazer isso, seria ridículo de minha parte. Então, é toda uma conversa. Eu sou amiga das pessoas locais, né? Eu tenho que ter um acolhimento local para poder trabalhar em qualquer lugar. Isso vale para tudo, para falar tanto de pobreza menstrual, quanto para ver o saneamento, quanto para absorvente reutilizar, quanto para falar do lixo, né? Até do lixo, eu não posso falar, ó, vocês não podem jogar esse plástico aqui, uhum. vocês estão queimando Acho que tóxico para vocês e vai dar câncer em vocês. Eu não posso falar assim, é uma forma de trabalhar muito bonita, mas que exige um novo tipo de comunicação, né? Com certeza eu aprendi muito a me comunicar de uma maneira acho que travou. muito Não, leve voltou. para que eu seja escutar quem está ali, né? Uhum. Agora acho que voltou, deu uma travadinha assim É, na deu tua uma imagem. travada na sua conexão, mas acho que deu pra entender o que tu estavas Sim, proferindo, assim. Uhum. que tem que ter um jeito especial ali de falar, né? Não pode Sim, tem que chegar ter. impondo as coisas, né? A As regras. comunicação tem que ser algo cauteloso, Isso, principalmente Uhum, devido a essa cultura exato, divergente e a própria realidade deles exatamente. ser outra, assim. Não adianta tu impor, ah, faça Sim, isso. e eu sou de fora, né? Então, sempre que você é de fora, você tem que chegar, né, no teu lugar. Você não sim. pode chegar achando que você vai ensinar e Uhum, mandar em alguma coisa ali, porque não é assim. É respeito e primeiro escutar o que eles têm para dizer sempre. sim. Essa questão dos lixões que tu falou, é, me chamou Uhum, a atenção porque até mesmo, acho que foi uns 2 dias atrás eu estava vendo ali na televisão que aqui no Brasil a gente tem uma meta ali de acabar com os lixões, acho que até, não sei se era uhum. 2030, não lembro exatamente o ano, E é, e que, postergando, né? mas aí não tem nenhum aterro sanitário, né? Então acho que aí a situação tá um pouco mais feia ainda, né? É, É tem pior. alguma meta assim do governo, alguma lei assim que diga para acabar com os lixões? Como é que tá essa situação? Então, do governo não. Quem
vai colocar isso vai ser a ONU mesmo, né, a UNEP. Então, teve mês passado a UNEA 5, quem tiver curiosidade, né, nessa área. A UNEA 5 foi um encontro aqui de vários países, e aí saiu uma resolução nova para acabar com a poluição plástica. E aí, dentro dessa resolução, está, dentre as coisas, né, a extinção de lixões. Então, é uma coisa que vai pegar pesado na África, porque a maioria dos países aqui do continente africano não tem aterro sanitário e tratamento adequado. É tudo jogado na rua, queimado, lixões. Quem tiver curiosidade também, vocês podem pesquisar, tem no YouTube, tá, alguns documentários sobre o lixão de Dandora. Então, o lixão de Dandora é aqui em Nairobi. Eles estão tentando encerrar, mas tem famílias que vivem lá no meio e ainda querem vender o material que tem lá. Então, é super complicado, porque é um problema social, né? Não é um problema somente ambiental, é um problema realmente social de pessoas que estão fazendo, que estão morando lá, que fazem comércio, e isso, esse é um dos maiores lixões da África, e a gente tem um problema seríssimo, porque não para de chegar resíduo lá, e não para de pessoas trabalhando lá. Sim. Pois É eles bem geram complicado. bastante resíduos plásticos, assim, eles são... Porque Não sei se isso tem é muito, consumismo, não sei exatamente como é que se chamaria. o principal, sabe o que é aqui? A água em garrafa. Então, o principal plástico aqui, o problema dos plásticos aqui é a garrafa Garrafa PET. PET. Porque não tem mercado que absorve, não dá conta, né, todas as recicladoras, não existe uma gestão de logística adequada, e aí não vence, e a garrafa PET faz acumulando. Então, eu ia no deserto, eu fui em algumas tribos do deserto, cheio, tem algumas fotos no meu Instagram, é cheio de garrafa PET, cheio. Então, assim, chega em lugares que não tem o que fazer, né? Tá em tudo, e eles precisam de água, e o transporte aqui na minha casa, vou mostrar que tá aqui, ó. A gente usa garrafa de vidro, porque tem a logística reversa. Sim. Então a gente pede, tem uma grade, né? E aí vem essa grade com, a gente pede 4 caixas, por exemplo, e daí quando esvazia, a gente retorna o fardo e eles trazem uma cheia de novo, né? Então eles higienizam isso aqui e colocam água aqui de novo. E então aqui eu consigo fazer isso, mas em comunidades isoladas não tem como, porque o vidro é pesado, né? Então isso é uma das coisas da logística do vidro, né? Que é ruim porque ele é pesado. E o PET não, o PET é leve, então facilita. Então é cheio de caminhão aqui com PET de água, de refrigerante, né? É aquela piada, Coca-Cola tem em todos os lugares do mundo. Aqui na África, a gente prova isso com os nossos olhos, tá? Todos os lugares, os mais remotos do mundo, aqui não tem ninguém. Tem uma cabana, tem uma garrafa de coca lá dentro. Então, assim, é um... E aonde que a pessoa vai pôr, entendeu? Não é culpa dela. Não tem uma lixeira, não tem um aterro, não tem uma gestão. Então, E a vai coleta virando de uma zona. resíduos E também aí o não... PET... Tipo, caminhão de lixo, essas coisas. não dá conta. Nas cidades, né? Nas cidades, sim, mas nas vilas não entra. Não entra nem nas ruelas que tem. As ruazinhas são super estreitas. Nem entra caminhão de lixo. Então, tipo, é uma realidade, assim, que... É o que eu falo, sabe aquilo que a gente aprende no livro, na sala, lá? Não dá certo aqui. Entendeu? É outro esquema, é outra situação. Então, é isso que a gente está tentando pensar, né, em estratégias para diminuir o plástico dessas comunidades. E ali no deserto tu falou que é 40 graus durante o dia, durante a noite, mas eu lembro de ter ouvido falar uma vez que... Não resfria, é mentira. É mentira aquilo, que a noite é muito Mentira, frio? eu jurava que, tipo, falavam que a temperatura no inverno caía horrores. No inverno não, Não, durante no a inverno noite. não, à noite eu À ouvi noite, falar. à noite.
Não, na África não. Eu vou dizer, eu já fui no deserto dos Estados Unidos, lá no ali perto de Las Vegas. Eu fui para Las Vegas, fui Uhum. para Nevada, fui para, enfim, a área ali, né? Califórnia, descendo Califórnia. Ali sim, de dia fazia 40 graus e de noite tipo 15, 14. Sim. Aqui na África não faz isso. É 42 de dia e 39 de noite. Nossa senhora. Todo dia. Eu passei 2 semanas lá, cozinhei os neurônios. É muito quente, não tem. E o que me falaram é que nos últimos anos, por conta das mudanças climáticas, isso está ficando cada vez pior. Então aqui existe uma área que as mudanças climáticas está pegando muito forte. Então aqui é uma coisa muito diferente do Brasil também, porque por mais simples que a pessoa seja, por mais carente, por uma tribo que não tenha contato nem com TV, né? Porque não tem TV, internet nesses lugares, a pessoa fala de mudanças climáticas. É impressionante. A pessoa sabe o que mudança. Fala para mim, pois é, minha filha, você sabe que as mudanças climáticas, esses últimos 10 anos, está piorando muito as mudanças climáticas. E é uma coisa que no Brasil a gente ainda não está assim super, né, falando, porque a gente não está sentindo, né, ainda mais no sul, que a gente vive com frio. Mas aqui na África, todo mundo fala de mudança climática, porque o povo está sofrendo muito, os bichos estão morrendo, tem bicho morto na estrada, os rios não estão conseguindo vencer e voltarem, né, no tempo que teriam que ter estado já, então e demora mais tempo para voltar. E é esse caos aqui, sabe? É outra realidade. Eu até vi aqui agora no mapa uma coisa interessante, que Quênia tá bem na linha do Equador, né? Isso, não muda muito a temperatura por causa disso também. Nossa, deve ser bem quente mesmo. Também o E Rodrigo colou Nairobi aqui. é mais. Quê? O Rodrigo também colou o Nairobi mapa é a aí. cidade aqui de Tava vendo aqui o mapa. Eu tava olhando a cidade aqui, tipo, porque eu queria, não sei que é perto do chifre lá da Etiópia e Somália, mas eu nem me lembrava que era na linha do Equador. Uhum. E aí Nairobi é friozinho porque é muito alto, né? Quase 2.000 metros de altitude, então Nairobi é mais acaba fresquinho? que sempre é meio frio aqui. Qual é a temperatura fresco, média fresco. aí, mais ou menos? Olha, agora deve estar uns 18, eu acho. Não é quente, 18, não 22. De boa. Pra mim já é frio. É bom. Tá 17 graus agora. E como aí tá na Mas linha do Equador, de deve ser dia mais ou menos faz 20. constante, né? Não deve mudar tanto a temperatura. Isso, é constante, isso. No inverno faz ali 15, 10, né? Mas agora não varia muito, é de 18 a 25, sempre. Quanto que é o inverno aí? Boa. O clima aqui é muito bom, muito bom. Agora eu tô confuso. Vai ser junho, julho também. É porque. Vai ser junho, julho também faz um frio. É porque que nem ele falou, é quase na linha do Equador, né, Nairobi. Entendeu? Tipo, é meio estranho falar que o inverno é em junho ou julho, porque, tipo... É quase sempre a mesma coisa, né? Mas assim, isso, vai ter meses de frio ali, vai ser tipo junho, julho, agosto, setembro, é um pouco mais fresco. Entendi. Sim, mas não muda muito, é o que eu falo, é uma baixadinha só. E chove pouco aí, então, né? Ou não? Chove pouco, tem o período de chuva que está começando agora. Então, abril, maio, junho, chove mais. E aí o resto é mais seco. Até que no mapa, quando Agora, eu por exemplo, está chovendo. Quando eu cliquei ali no Quênia, no mapa, apareceu uma foto de um rinoceronte ali e tá falando ali sobre savanas e tal. Tem bastante animais, assim, de selva aí nessa região. E tu, sei lá... Tem, para qualquer parque você vai achar pelo menos uma, sei lá, uma girafa. Sério? Aí na Nairobi na estrada. Estrada? Eu já vi, ó, na estrada. Eu já vi girafa, babuíno, elefante. Que legal. Legal entre aspas, pra quem vê de fora, né? Não, pra quem tá aí não deve ser tão legal, mas... Não, mas assim, dá medo, né? Se o elefante resolve
virar teu carro, ele consegue, né? Mas a girafa, se você não provocar ela, ela não vai te dar um coice, né? Então, e aí o mais perigoso mesmo é búfalo, que ninguém acha que é perigoso. Tem muito búfalo, muito búfalo. E aí tem os parques, né, de savana, que você vai para ver isso mesmo. E é muito legal, tem todos os animais. Eu já consegui ver os todos. E é uma experiência muito legal também, de você sentir a natureza, né, esses animais. E como é que eles lidam com esses animais aí? Eles são, tipo, sagrados, como acontece na Índia com a vaca, assim? Ou não? Não, Tem algum tipo de lei que não, protege inclusive, eles? as leis são bem severas, mas é assim, você mata um elefante para pegar o chifre, aquele marfim do elefante, ele vale $100.000, dependendo da espécie. Sério? $100.000 Sério? é muito dinheiro. Então, sim, $100.000. Mas se eles andam na rua, Marfim. assim, o Se pessoal não for quer de um roubar? Não que seja fácil, mas... Então, se você matar o elefante para pegar o marfim, é pena perpétua. Não tem conversa. Pena o Não quê? tem Pena o que capital? fazer. Inclusive, é pena perpétua. Ah, Você vai perpétua, ficar até o que final da tinha vida cortado, na assim, cadeia. Isso. Uhum. E se você, inclusive, chega, tá? Que tem algumas joias de marfim de elefante de outros locais, tipo da Ásia, que é permitido. Se você chegar da Ásia no Quênia com um colar, com um dente de elefante, marfim de elefante, qualquer coisa, né? Enfim, você vai preso também. Nossa. Não importa que não foi você que matou o elefante, não importa, você vai preso. E também o leão já é um pouco mais flexível, porque existem algumas tribos que tinha como cultura que tinha que matar um leão para casar com a menina, né? Os Maasai mesmo. Os Maasais, eles tinham que matar um leão para fazer um ritual para virar homem e poder casar. E daí, depois, os leões foram diminuindo muito, né? E aí veio uma fundação aqui, e a ONU também interviu, e os órgãos, né, protetores dos animais interviram, e de agora é proibido, então não é mais uma prática utilizada, eles usam as jubas, né, nas cerimônias, eles usam jubas de leões de muitos anos atrás, acho que faz 10 anos que eles não matam mais um leão, e eu conversei com os maçais esse final de semana, e eles confirmaram isso comigo, eles não matam mais leão, agora mas os pais deles mataram um leão para virar homem. Nossa, E aí é uma questão cultural. É E os muito... elefantes estão aumentando, né? Por conta dessas leis, né? Por conta de várias fundações e grupos que estão protegendo os elefantes, eles estão aumentando bastante de número já. Bom. Não tem mais muito crime, não. Tem ainda, né? Tem tráfico animal também, mas é menos já. E dizem que os rinocerontes estão entrando em extinção, assim, né? Isso também é falado aí ou é um mito também? Não, é verdade. Tem dois tipos, né? Tem o rinoceronte branco e o negro. Eu não sei qual deles, é um deles que está entrando, o outro está normal. Mas um tá. deles está entrando e aí eles também não pode matar de maneira nenhuma, né? Para pegar chifre, para se eu for pego que matou, vai ser preso. Inclusive, tinha execução aqui, mas é que faz muito tempo que eles não executam pessoas aqui pelos direitos humanos. Mas daí vai preso perpétuo. É restrito. Nossa, é muito interessante, assim, mostrar outra realidade que tu estás vivendo. Ao invés do Brasil, fosse para os Estados Unidos, que também é outra realidade do Brasil, só que diferente. Daí fosse para o Quênia, que é uma realidade absurdamente diferente de tudo. Inclusive leis, essas coisas, a gente transcendeu aqui, acho que a parte de biologia, engenharia no momento, mas acho que é legal mostrar para os outros que, tipo,
É possível você trabalhar em outro lugar, assim. E isso é uma experiência, acho que muito É, gratificante. Eu não E eu acho iria, que mas lá, eu sim. acho que pra quem interessa, tu tá dando um ótimo incentivo, assim. É, quem se interessa em carreira internacional aqui é um ótimo local e tem muita área, né? Tem muita área diferente para trabalhar aqui. É bem interessante. A África como um todo, né? Não Uhum. só o Quênia, mas a África como um todo. Médico, a gente precisa de médico, de engenheiro, de tudo que é coisa. Qualquer profissão você vai ter onde se encaixar aqui. olha, isso é interessante. Uhum. Para quem, para quem às vezes acha que não tem oportunidade de emprego, né? Dá para tentar uma carreira internacional aí. É, e Sim. fora que tem muito voluntariado aqui, né? Então você pode tentar pelo menos ver se gosta. Você vem para fazer um voluntariado, né? Uhum. Acha ONG de acordo com o teu perfil, fundação. Tem grupos pequenos que fazem trabalhos maravilhosos aqui, né? É só você ir procurando os contatos que você com certeza vai achar. Qual é a moeda que eles usam aí? Shillings quenianos. Isso vale Então, quanto mais ou a menos? conversão é tipo 100 para $1. Sim, Um tá, sim, dólar mas vale 100 em 100 relação para a chiles. 1. reais. Um dólar vale 100 chiles, então deve Isso, valer um real deve valer isso, 20. Pelo meu cálculo rápido, assim. Isso, isso, é. Um real deve- isso mesmo. Uhum. E com 20 shillings dá pra comprar mais ou menos o quê? Tipo, qual que é o preço das coisas aí? Ou com 100 Cara, é shillings, né? meio parecido que é um Tipo uma água, dólar? uma Deixa garrafa eu de ver. água aí, É aquece quantos de chiles vidro. custa uma É garrafa um de água? dólar. $1 uma garrafa É de água? 100, é 100, uhum. Ah, É um dólar. tá o É preço daqui. 50 cents, depende, 50. Considerando a raridade que é. É, considerando a realidade que é, tá Não barato. é tão, é, não é tão Que a caro, água é não. um recurso É escasso acessível. aí. Bem escasso, diferentemente do Brasil. Isso. Mas é porque é nesses locais, né, restritos. Nairobi é mais fácil, né? Tratamento, né? Então tem mais água, né? Uhum. Não é tão caro. Apesar de que pelo mapa aqui não parece ter tantos rios, não. Ah, não, acho que aproximando aparece alguns. É, eu tô vendo aqui que a África como um todo, acho que deve ter realidades bem diferentes, né? Tem países ali que é tudo verde, tem países que pegam um pouco de Sim, deserto, tem países que é tudo deserto, tem países mais pro isso, litoral. Então deve ser muito exatamente. diferente. Cultura também parece ser Eu fui diferente. para cada país tem uma roupa, cada país tem uma religião dominante, né? Aqui a gente tem muito muçulmano e, e cristianismo, mas tem alguns locais, tipo Tanzânia, eles são muito conservadores, tem muito muçulmano e tipo gay, se você tem um filho gay na Tanzânia, que é aqui do lado, não é permitido ainda ter filho, você pode deserdar o seu filho, é uma Nossa. vergonha, assim, tipo, sem fim, não é tipo comparado ao Brasil, que a gente tem ainda os conservadores, tal, 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 né? Mas aqui é outro esquema, tipo, a galera dá tiro mesmo. Acha que é uma aberração, né? Umas explicações, né? Que não vou julgar, mas assim, na minha cabeça não entram. Então, aqui a gente tem bastante países que estão ainda nesse ritmo aí. É bem diferente. Guilherme quer perguntar mais alguma coisa lá sobre Não, Quênia? não. Tipo, ela foi falando as coisas, eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando, meu Deus, que realidade muito diferente. Sim, sim. Né? Bem É, Até diferente. tô me sentindo culpado com o meu 1,5 litro de água aqui que eu tô tomando. Mas é verdade, a gente vê porque, claro, tipo, o recurso aqui é bem mais, não é tão escasso quanto aí, mas a gente fica, tipo, Não, a a gente gente foi fica fazer pensando. a gente fez uma trilha, com os Maasai Mara, né, a galera da tribo lá. Ficamos conversando à tarde com eles, tal, fazendo a trilha. E daí eles falaram, né, para mim e pro meu marido, ai, não esqueçam a garrafa de água de vocês, tal, que vocês vão precisar de água, é muito quente. E daí a gente foi, né, com as nossas garrafinhas, tal. Daí a trilha, tipo, pegando calor, nossa, sol, não tinha sombra.
quase morrendo de sede. Daí a gente falou, tem água, não? Daí eles falaram, nós somos maçais, a gente não toma água igual vocês. Cara, a gente se sentiu, tipo, como assim? Eles falaram que eles não têm necessidade de água, simplesmente eles tomam, assim, tipo, 2 vezes por Porque a dia, tá bom pra seleção eles. natural agiu ali, Então, provavelmente, infelizmente, da tipo, pior maneira possível. As pessoas que não exatamente, necessitam tanto de água acabaram o sobrevivendo corpo mais. deles, isso, o corpo deles já tá acostumado a Uhum. pouca água, entendeu? E a gente fica lá sentindo, né, se desidratar, eles nem sentem. Que coisa. Então é bem Nossa. diferente. Uhum, Não, eu acho que por bem mim. diferente. Por mim, terminou as minhas dúvidas, assim, acho que até a gente falou bastante do outro país, mais até do que a profissão em si, mas eu achei que foi um podcast interessante, assim. Tu acha que faltou falar alguma coisa, Isabela, sobre o que Pode tu faz falar que eu aí, os teus trabalhos Olha, eu acho voluntários, né? Tu que fez alguns, né? eu vou, eu vou então incentivar aí, né, quem está assistindo. Eu acho que todo mundo cresce muito se fizer um tipo de trabalho desses num lugar muito diferente como esse. Eu estou muito feliz aqui fazendo o que eu faço. Uhum, Todos os voluntariados que eu fiz até hoje me agregaram muito. Eu aprendi muito com eles, né? Às vezes até mais do que em empresas. Então, às vezes, né, o povo fica muito preocupado por empresa, empresa, empresa e ganhar bem e tal, tal, tal. E às vezes você faz um período, sei lá, de um mês, né, numa área diferente, pode ser no Brasil mesmo, né? O Brasil também tem cheio de lugares diferentes, tá cheio. E vai ser ótimo para você como pessoa, para o teu uhum, currículo. As empresas e os órgãos internacionais valorizam muito esse tipo de experiência, muito, porque a gente vai entrar num mundo agora de pessoas que vão sofrer mudança climática, falta de água, né, uhum. problemas sociais. A sustentabilidade é sobre isso, né? E mesmo quem não estava falando de sustentabilidade, né? A gente é da engenharia ambiental, muito Uhum. disso. Mas mesmo quem não é, né, vai falar disso. Olha o Sim. tanto de coisa que aumentou nesses últimos 2 anos, né? De propaganda, marketing, empresa preocupada falando disso, escolhas conscientes, blá, 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 blá. Às vezes até um greenwashing, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que isso vai começar a ser falado. Então, se você tiver uma experiência social, ambiental, em algum local, né, restrito, vai ser muito legal para você. E trabalhar em órgãos internacionais também, né, acho que todo mundo pode fazer isso se tiver essa vontade, vale a pena, é uma carreira muito interessante também, você sempre está em contato com os assuntos do mundo, e a gente tá muito bem. Meu marido também está muito com a carreira dele. O Quênia tem pessoas maravilhosas, uma cultura maravilhosa, e eu estou aprendendo muito. E com certeza mais você será a mesma Isabela que entrou lá na biologia, que entrou na engenharia ambiental. Eu sou uma Isabela agora com uma outra cabeça, né? Um outro fluxograma de Uhum. pensamentos. Uhum. Passou Eu para acho biologia, isso para engenharia, que é mudou a muito interessante. cabeça. Agora mudou de país, mudou a cabeça de Exatamente. novo. Exatamente. E eu acho que ainda, para quem vai escutar aí, que é 10 anos mais jovem do que eu, acho que fica essa dica aí, né? Para abrir os horizontes, abrir a cabeça, ver do que gosta, Uhum. né? Ter uma experiência diferente que vai fazer muito bem para todo mundo. Bom, no final a gente sempre pede pra pessoa dar assim uma dica, um conselhos finais, né? Ela acabou de dar. Mas eu não sei, eu acho que acabou de dar, assim, não sei se Ela a deu uma Isabela dica concorda. melhor do que se a gente pedisse, assim, eu acho. É, e eu até fiquei com uma dúvida Eu agora. acho que não se fecha o teu curso, né? Não se fecha Uhum. a tua área, a teu curso, a tua cidade, porque o mundo é muito mais do que isso. Acho que é Uhum. interessante. Quem falou isso pra gente também foi a Camila Isaton, que ela também já falou aqui no nosso podcast, né? Inclusive foi ela que indicou a Isabela Uhum. pra nós, né? Elas são conhecidas. Hum, As duas são muito ativas lá no Instagram, então eu recomendo que sigam elas, tem histórias muito interessantes pra, né, serem contadas. Cami, Isso. eu sei, Camis. Uhum. Ela também é um super exemplo. Ela é muito Sim. batalhadora, ela mudou de área, ela não tem
né, mudar. E ela também, por isso, ela sabe tudo que ela sabe, que ela tem uma fonte de experiências riquíssimas também. Isso. Ela é quem. Até eu vou botar aqui, quem não assistiu o podcast dela, quiser assistir, eu vou botar aqui também para as pessoas assistirem. Só fiquei com uma dúvida rapidinha agora, que tu falou ali do que tu e o teu marido estão felizes aí. A sede da Interpol também é aí em Nairobi? Isso, tem uma das sedes é aqui. Então ele trabalha para os países africanos, né? Mas daí a sede é aqui em Nairobi, aí a gente está alocado aqui. Que legal. A UNEP também é a sede da ONU de Meio Ambiente também aqui em Nairobi. Legal, então. Guilherme, mais alguma coisa? Não, pra mim encerrou, eu gostei bastante dessa convidada. E, Tá tipo, certo. eu falo coisas muito diferentes, assim, do que nós estamos acostumados a ouvir, isso eu acho que é muito interessante. Não esqueçam, gente, né, de curtir, quem chegou agora, na 1h25 de minutos de podcast, mas nunca sabe o trecho que você está assistindo, nos curta, nos sigam, vão no Instagram, vejam nossas postagens, são bem interessantes. Quem tiver alguma dúvida também, bota aí no comentário aí embaixo. A Isabela também a gente vai tentar ver se futuramente a gente consegue trazer o marido dela aí para falar sobre a engenharia mecânica. Façam campanha aqui embaixo. Depois das mudanças todas que ele fez. Então, se vocês quiserem saber da história dele, bota no comentário aí também que a gente vai tentar organizar essa gravação. Tá certo? Isso, gente. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Isabela. Obrigado, Rodrigo. Quer falar mais alguma coisa, Isabela? Não, só obrigada pelo convite. Quem quiser, tiver alguma dúvida, pode me escrever, tanto no meu Instagram, no meu e-mail. Eu sou bem acessível, eu gosto de falar sobre isso. Eu, às vezes, dou algumas dicas também para quem quer seguir esses tipos de carreiras. E é isso. Estamos aí e bora que o mundo não para. Isso aí. Então tá, gente. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.